Falamos hoje de comunicação. Bom, o que é comunicação? Através da lógica, diversos vídeos aqui do porquê todo conhecimento é para todo mundo. Porque o universo, se tiver essa estrutura ao qual foi lida aqui, funciona assim, logo existem diversas camadas, graus, por assim dizer, do quanto determinadas consciências devem ter acesso a determinadas realidades ou ler a mesma realidade de diferentes formas, e aí depende de como você interpreta. Mas a grande questão é que nem todas as ideias devem ser acessíveis a todos. E se vocês voltarem em todas as aulas do período passado, que foi dada aqui em escala, já que esta é a primeira aula desse primeiro período, não é noção de elitismo, digamos assim, que é algo que também tem fonte material e é bárbaro e primitivo. Não. É mais profundo. É a noção de vontade. É o fogo do espírito, da inteligência. E eu iria até mais profundamente. Não é vontade, é amor. Amor, ele pode ser visto assim também como a realidade, de diversas maneiras. Se uma coisa é algo dependendo do ponto do observador, e são observadores, aquela coisa pode ter um determinado relevo ou outro determinado relevo, de acordo com o ponto no espaço que o observador está observando aquela coisa em si, aquele ente. Se o amor é algo, ele também vai ser algo diferente para cada pessoa que está o observando. Do ponto de vista do espírito, amor não é o que você sente pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu cachorro. Amor é o que você sente quando você olha para a própria estrutura da realidade. Essa é a forma mais pura de amor que pode se conhecer. Pelo menos nas inteligências que ainda têm algum tipo de configuração semelhante ao ser humano. O amor pela realidade, pelo que é, ele não está presente em todas as pessoas neste planeta, nessa experiência, nesta sociedade. O fio de prata que percorre todos os vídeos deve ser resumido em: a estrutura do universo funciona dessa forma. As sociedades humanas e os indivíduos e as psicologias se agrupam de acordo com essa determinada forma que eu estou demonstrando e passando para vocês. Logo, o que se pode aferir disso? Nem tudo é para todo mundo. E isso é bom. Isso não é ruim. Na verdade, todo ser humano deve ser feliz seguindo a sua natureza, de acordo com o que ama e com o que busca. E não é a natureza de todos amar a realidade. Se algo pode ser tirado das aulas que foram dadas no semestre passado, dessa escola, é a de que nem tudo é para todo mundo. E o que está sendo passado aqui é para muitas poucas pessoas, porque, primeiro, grande parte das pessoas não vão nem compreender. Compreender não é entender intelectualmente, é mais profundo o termo que eu estou usando aqui. Acontecer por diversas formas, dissonância cognitiva, por exemplo, porque aquilo põe em risco determinadas estruturas da realidade que existem internamente. Aquilo é ignorado. Aquela informação não é nem posta em conflito com outra estruturação, talvez, ou até uma síntese daquilo. Não. Determinadas inteligências veem as coisas de determinadas formas, de acordo com a sua configuração, com o seu relevo, e vão obter experiências diversas dessas configurações, dessas leituras. Tem determinadas experiências que precisam ouvir o que eu estou falando aqui. Eu sei disso, porque isso me é dito. Essas informações não podem circular livremente, de forma alguma. O que foi passado aqui no primeiro semestre é o que pode. E mesmo assim, já é demais. Já são coisas que podem causar grande mal às pessoas que não estão prontas para ter contato com essas informações. Porque tem experiências da realidade muito diversas e verão isso como
como um ataque à sua estrutura de realidade. Tanto é que diversos vídeos que eu postei foram privados, porque depois me veio a cognição de que poderiam ser muito prejudiciais tanto às pessoas que não estão prontas para isso e teriam contato com isso, quanto para mim, quanto para a minha experiência humana. E logo, todo conflito que gera destruição é desnecessário. Todo conflito, todo atrito que gera entropia nessa realidade é contra o que eu estou fazendo aqui. Toda filosofia de construção, de complexificação rumo à beleza parte da noção de sintropia. É criação de complexidade. E então todo conflito que só geraria dissonância cognitiva, agressividade, destruição é solveção tanto das minhas estruturas quanto das estruturas dos outros, quanto da interação prejudicial que isso geraria, é desnecessário para esse universo, para o que está sendo construído aqui, nessa realidade. A comunicação, ela deve ser uma forma de setorização. Logo, nem tudo é para todo mundo. Não existe pior nem melhor. Isso é mentalidade de pessoas completamente ignorantes acerca da natureza da realidade. Não existem níveis únicos e graus escritos no universo. Tudo é muito personalizado, infinito. Então não pode existir a noção de melhor ou pior, inferior e superior nesse sentido, para essa configuração da realidade e das realidades. E você vê que eu pus das realidades aqui, e só o fato de eu pôr isso aqui já criaria uma configuração entropia cognitiva em diversas pessoas. Vocês entendem, então, do que eu estou falando aqui? Eu ia terminar aqui esse texto, mas eu escolhi terminar das realidades. E só o fato de eu pôr o plural das realidades poderia ser interpretado de qualquer forma, das realidades filosóficas. Cada pessoa que existe uma classe social na sociedade, o pobre, o rico, exige uma realidade. Então, existem realidades, no plural. Porém, existe o 1% de uma questão tão abstrata que a maioria dos cérebros criaria barreiras cognitivas, que poderiam gerar agressão contra a minha pessoa, agressão contra o meu sistema, desnecessárias. Toda forma de comunicação ela deve ser muito bem pensada. Mas você repare que só de opor o plural das realidades já poderia gerar tanta confusão em diversas pessoas que não valeria a pena, não faria ninguém crescer. E não geraria bem para mim também, porque poderia gerar o efeito oposto. A confusão e o mal que eu gerei naquelas realidades poderia vir para mim também, na minha pessoa, mas seria um mal para elas. A possibilidade de expansão que eu estaria gerando para as pessoas, na verdade, seria um mal para elas. Não geraria expansão nelas, atrapalharia a realidade que elas querem experienciar e poderia vir também como efeito contrário a mim, já que se eu pus a realidade delas em possibilidade de fractalização, elas também tentariam fazer isso comigo, das formas que lhes aprouverem e que forem possíveis, ou que tiverem acerca de sua vontade contra mim. Logo, o conhecimento, ele na verdade funcionaria como um mal nesse caso, não como um bem. Por que eu iria querer me ligar ao mal? Todas as experiências da realidade são válidas. Não existe uma melhor e uma pior. Não existe ignorância nesse sentido de complexificação de inteligência. Eu gostaria de falar outro termo aqui, mas também todo mundo vai ligar isso à superstição ou à metafísica, e não é nesse sentido. Espírito como centro de inteligência, não como alma ou como nada religioso. Viu? Eu tenho que ficar medindo as minhas palavras o tempo inteiro, porque todo mundo ou vai levar para o lado de religião, e não é nada disso, ou vai julgar com seus próprios preconceitos, ou só quer entender
quem se ligar. Então, a questão toda é como fazer com que esses pensamentos que eu estou passando aqui sejam passados apenas para quem quer se ligar, quem quer aprender. E as pessoas que não vão ouvir isso aqui não vão compreender. Ou vão ouvir isso aqui e não vão nem ver. Porque é isso, eu não quero que elas nem vejam, eu quero que elas entrem em contato com palavras, com esses símbolos, talvez, e a dissonância cognitiva seja tão grande que elas nem compreendam o que está sendo passado aqui. Ou então, o cérebro não tenha nem a vontade de querer desencriptar o que está sendo passado aqui, porque isso seria um mal para elas. De novo, não é porque conhecimento deve escravizar as pessoas, não. Isso seria um mal para elas. Isso poria a realidade delas em xeque. Isso faria com que elas me odiassem. Isso promoveria discórdia e caos no universo. Geraria mal. Logo, o meio que é o conhecimento aqui geraria o fruto do caos, da entropia e não da sintropia. Então, é isso. No final, o Espírito disse: obtém-se o que quer, cria o que se informa, colhe o que se planta. Não existe forma certa ou errada de existir, de ser